Numa cidade iluminada por neon e cassinos, uma mãe entra em um museu de corpos humanos desidratados. Ela não sabia que sairia de lá com um trauma reaberto e perguntas que jamais seriam respondidas. Este é o relato real de Kim Eric Smith, uma mulher comum que encontrou no horror do desconhecido a sombra do filho Museus de desaparecido. anatomia são lugares de educação e descoberta científica, certo? Bem, hoje vamos compartilhar uma história que vai fazer você questionar tudo o que pensava saber sobre essas exposições. Já estou intrigada, especialmente porque isso aconteceu em Las Vegas, uma cidade que normalmente associamos com entretenimento, não com histórias de terror. Então, em 2025, uma mulher chamada Kim Eric Smith visitou a exposição Real Bodies. Sabe aquelas exposições que mostram corpos plastinados? Bem, ela não imaginava que essa visita mudaria sua vida para sempre. E o que exatamente aconteceu nessa exposição? Olha só, Kim estava na sala 5 quando viu algo que fez seu coração parar. Um corpo em exposição usando um colar idêntico ao que ela havia dado ao seu filho Christopher, que supostamente havia morrido em 2012. Nossa, mas como que ela podia ter certeza que era o colar do filho dela? Quer dizer, deve haver milhares de colares parecidos, não? Bem, esse era um colar muito específico, com um pingente em espiral. E não era só isso. O corpo tinha a mesma cicatriz na sobrancelha que Christopher, as mesmas proporções, cada detalhe do rosto. E o que sabemos sobre a morte do Christopher? Como tudo aconteceu? Essa é a parte mais estranha. Christopher tinha 23 anos quando foi declarado morto por dissecção da aorta. Mas Kim nunca viu o corpo. O pai dele, que tinha abandonado a família anos antes, apareceu do nada e cuidou de todo o funeral. Então me diz, o que aconteceu quando ela confrontou a administração do museu? Você sabe como é. Respostas vagas, burocráticas. Todos os corpos foram doados legalmente. Não temos registros de nomes. E quando Kim tentou exigir um teste de DNA, a empresa se recusou completamente ao ex. E sobre a origem desses corpos? Deve existir algum tipo de documentação, registro? Bem, as investigações revelaram que muitos corpos vinham da China, com documentação questionável. E aqui está algo interessante. Não era a primeira vez que famílias reconheciam seus entes queridos nessas exposições. Então podemos estar falando de algo muito maior, um esquema organizado. Exatamente. E você quer saber o mais perturbador? Todas as denúncias anteriores simplesmente sumiram. Como se alguém estivesse sistematicamente apagando qualquer questionamento sobre a origem desses corpos. E o pai do Christopher, ele nunca mais apareceu depois do funeral? Ele literalmente desapareceu de novo. É como se ele tivesse surgido apenas para garantir que Kim nunca visse o corpo do filho. E então, puf, sumiu no ar. Então, o que acontece agora? Kim continua buscando respostas? Sim, e sabe o que é mais impressionante? Ela continua visitando aquela sala regularmente. O corpo ainda está lá, na mesma pose contemplativa, usando aquele mesmo colar com o pingente em espiral. Uma história que realmente nos faz questionar a ética dessas exposições anatômicas, não é? Totalmente. E enquanto falamos, dezenas dessas exposições continuam acontecendo ao redor do mundo. Quantas outras Kims estão por aí, reconhecendo silenciosamente seus entes queridos em vitrines de museu? Uma história que certamente vai ficar na memória de todos que ouviram hoje. E que nos lembra que, às vezes, o instinto de uma mãe pode ver além das explicações oficiais. Kim continua sua busca, movida por um amor que transcende a morte e por questões que ainda exigem respostas. Essa história é baseada em relatos que ecoam pela internet. Nunca foi confirmada, mas também nunca foi negada. Verdade, coincidência ou algo que deveria ter permanecido em silêncio? A decisão é sua. Comente, compartilhe e siga. Afinal, sabemos bem qual é a verdade.